O livro de ouro de Saint-Germain, discurso 12. Invocação. Ó tu, poderosa e infinita presença, tua inteligência onipenetrante, teu amor, tua sabedoria e poder governam todas as coisas. A tua divina justiça está sempre agindo nas vidas, nos mundos daqueles que confiam em ti com firme determinação. Nós rendemos louvor e graças por seres tu o poder dominante e a inteligência governante dirigindo todas as coisas. Nós rendemos louvor e graças porque em nosso mundo tu és o poder invencível, sempre sustentador. Nós te agradecemos. Deus sempre encontra um meio de auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Ele. Os aparentes mistérios da vida, com as experiências que os acompanham, são bênçãos sob falsas apresentações, quando bem compreendidos, porque qualquer experiência que nos faça voltar com mais firmeza para a una presença Eu Sou, Deus em ação, ter-nos-á sido de um maravilhoso proveito e benefício. A situação desafortunada em que se encontram as pessoas ocorre porque elas visam eternamente as fontes exteriores para obter inspiração e também o amor, que nada mais é do que a suprema presença e poder do universo. Sejam quais forem as condições que tivermos de enfrentar, não devemos, em tempo algum, esquecer a verdade que o amor é o centro do universo, em torno do qual tudo gira. Isso significa que não devamos amar desarmonia, discórdia ou qualquer coisa diferente do Cristo. Ao contrário, devemos amar Deus em ação, a presença Eu Sou em toda parte presente, porque o oposto ao ódio é o amor, e não se pode odiar em qualquer sentido, sem antes ter amado profundamente. Cada ser humano é um poder e está destinado a ser o princípio governante de sua vida e de seu mundo, reconhecendo que, no interior de toda pessoa, está a presença Eu Sou, Deus em ação permanente. Então, cada um sabe que empunha o cetro do domínio e deve recordar que a invencível presença de Deus é, a todo instante, a atividade e inteligência no seu mundo e assuntos. Isso mantém sua atenção distanciada da aparência exterior, que nunca exprime a verdade senão quando iluminada pela presença Eu Sou. Seja qual for o problema que deva ser solucionado, só há um poder, presença e inteligência que pode resolvê-lo. É o reconhecimento por parte do indivíduo da presença de Deus, na qual nenhuma atividade externa pode interferir, a não ser que a atenção da pessoa se afaste, consciente ou inconscientemente, do reconhecimento e aceitação do supremo poder de Deus. O princípio vital, sempre em atividade, está continuamente tentando expressar-se em sua perfeição natural, mas os seres humanos, dotados que são de livre-arbítrio, consciente ou inconscientemente, qualificam-no com toda a espécie de deformidade. O indivíduo que mantém a atenção firmemente fixada na presença Eu Sou, em Deus e com Deus, torna-se um poder invencível que manifestação alguma da humanidade pode destruir. No reconhecimento de que eu estou aqui, eu estou lá, surgirão pessoas para nos auxiliar onde se fizer necessário, já que o Eu Sou também está no íntimo daqueles amigos. A libertação de todo domínio externo ou interferência somente pode ocorrer através desse conhecimento da presença Eu Sou, Deus em ação, na vida e no mundo do indivíduo. Muitas vezes, isto requer grande tenacidade para ele se manter inabalavelmente nessa presença, quando as aparências negativas parecem estar dominando. O antigo provérbio, ninguém fracassa enquanto não se rende, é bem verdadeiro, por enquanto o indivíduo confia com plena determinação em Deus como sua inteligência governante. Não há atividade humana que possa interferir na grande emanação que flui em seu redor. Através dos séculos, a humanidade deu toda a sua atenção às aparências externas, atraindo desse modo toda a espécie de discórdias e desgraças. Hoje, porém,
Há milhares que estão chegando ao conhecimento da presença de Deus dentro deles como absolutamente invencível, a ponto de se estarem gradualmente elevando acima da justiça, da discórdia e da desarmonia motivada pela criação externa. Enquanto a humanidade, ou os indivíduos, não conservarem sua atenção na presença Eu Sou, o Deus interior, encontrar-se-ão cercados pelo indesejável. Mas, por meio desta presença Eu Sou, cada um tem o poder de elevar-se acima da discórdia e perturbação dessa criação exterior. A princípio, é difícil manter-se firme quando as aparentes nuvens pesadas do temporal estão baixas e pairam sobre o discípulo. Porém, uma atitude dinâmica, consciente e a atenção fixada na presença do Deus interior é como se um relâmpago faiscasse repentinamente do interior de nuvens tempestuosas, penetrando e dissolvendo a tempestade que parecia tão ameaçadora. À medida que avança, o discípulo verifica que está se tornando cada vez mais invencível ante a criação externa da humanidade, causadora de tantos distúrbios. A afirmação de Jesus, "Conhecereis a verdade vos tornará livres", foi talvez uma das mais simples e maiores verdades jamais proferidas, porque o princípio fundamental do conhecimento dessa grande verdade, a que ele se referiu, era a lembrança da invencível presença de Deus interior. Se souberdes e tiverdes disso plena convicção, afirmando-o sempre, diante de qualquer circunstância, então sim, sabeis que de fato tendes essa presença dentro de vós. O próximo passo é assumir a atitude. Eu sou a presença iluminadora, pela qual nada que eu necessite saber me pode ser recusado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim, para que eu possa compreender e atuar de acordo. Quando tiverdes compreendidos que eu sou é a única inteligência e presença em ação, ser-vos-á muito fácil visualizar o cetro em vossas próprias mãos, e através desta presença Eu Sou, podeis compelir a que vos sejam reveladas todas as coisas que necessitais saber. Eu vos asseguro que isso, de modo algum, significa interferir no livre-arbítrio de qualquer outra pessoa, e não há nenhum mal em reivindicar o que vos pertence. Agindo dessa maneira, não estareis de forma alguma interferindo na atividade de outro indivíduo. Se em qualquer tempo houver alguém que, por meio de sua atividade externa, tente apoderar-se do que vos pertence, então é vosso direito comandar, através da presença Eu Sou, que toda a situação se ajuste e vos seja devolvido o que é vosso. Neste particular, devemos ter muito cuidado para que, uma vez que tenhamos posto a lei divina em movimento e que a justiça divina comece a manifestar-se, não tornemos excessivamente complacentes, interrompendo, com isso, a ação da lei. Quando os seres humanos são governados inteiramente pelo eu externo e não pensam no poder de Deus, que lhes dá a vida, facilmente são levados a cometer toda sorte de injustiças. Mas isto não significa que ireis permitir-lhes agir dessa maneira em vosso mundo. Não, principalmente quando sabeis que tendes o grande poder de Deus para ordenar e exigir retidão e justiça de quem quer que seja. Desejo citar-vos um exemplo. Uma de minhas discípulas estava se defrontando com um problema, e sendo de natureza muito espiritual, recomendei-lhe que afirmasse exigindo seus direitos e justiça. Ela seguiu meu conselho, e daí a pouco certos fatos começaram a suceder às pessoas que desejavam prejudicá-la. Devido sua bondade, principiou ela a arrepender-se e a desejar de não ter pedido justiça. Veio a mim e perguntou: "Que devo fazer?" Eu lhe respondi: "Mantende o decreto que emitistes. Não sois responsáveis pelas lições que esses indivíduos têm de aprender. Eles vos prejudicaram. Portanto, deixai que recebam a lição que merecem e não permiti que isto vos perturbe." Quando os seres humanos começam a praticar o mal,
no mesmo instante põe em movimento a grande lei universal da retribuição e não podem evitar que ela os assalte inesperadamente algum dia, em algum lugar, da mesma forma como não podem deter a ação dos planetas. Para a vítima inocente, o castigo, muitas vezes, parece demorar, mas quanto mais for retardada a sua chegada, tanto mais poderosamente atuará quando chegar. Não existe ser humano que possa escapar a essa lei. Muitos discípulos creem que algo mal possa advir-lhes de outros, porém, eu vos asseguro que não é assim. A única forma é não permitir que pensamentos indesejáveis causem perturbação, dando entrada em sua mente ao ódio, à crítica e condenação. Se assim fizer, terá criado aquilo em que acreditou. Aquele que conhece o poder de Deus dentro de si mesmo jamais deve temer coisa alguma da parte, seja de quem for. Se desejar, cada um pode experimentar a plenitude da atividade de Deus em sua vida e em seu mundo. Trata-se simplesmente de escolher o que desejar. Se quiserdes paz e harmonia, sabei, eu sou o poder que gera paz e harmonia. Se desejais ajustar vossos negócios, eu sou a inteligência e poder que produz isto, e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-lo. No aparente mistério da atividade incessante da vida, está a grande presença Eu Sou, sendo pronta a vos abençoar com graças inconcebíveis, bastando-lhes permitirdes que eu faça. E como? Pela aceitação alegre da poderosa presença, cujo poder imenso tendes dentro de vós, e assim não vacilardes em chamá-la à ação em todas as circunstâncias de vossa vida cotidiana, por mais insignificantes que possam parecer, porque não há outra energia no universo senão Deus para agir através da vossa consciência, mente, corpo e mundo. Em tudo que desejais seja feito, dizei: eu sou a presença. Isto abre o caminho para que o poder de Deus atue e vos traga justiça. Não deveis ter pena do exterior, que em sua ignorância procede mal, seja para convosco ou qualquer pessoa. Sede calmos e serenos, sabendo que Deus é a única inteligência e poder atuando em vosso mundo e negócios. Eu sou, em vós, é a força autossustentadora e curativa, manifestando-se em vossa mente e em vosso corpo. Isso vos conservará em maior sintonia. Voltai-vos para Deus. Desse modo, a energia surgirá sempre para pôr em ordem qualquer situação. As pessoas que compreendem esta lei não estão sujeitas a injustiças e às condições que o eu externo de outros seres tenta impor-lhes. Relembrai isto ao extremo frequentemente. Certificai-vos sempre intimamente de que só a presença e o poder de Deus agem em vós e em vossos negócios. Repeti em todas as circunstâncias a afirmação: não há nada oculto que não me seja revelado. Isto é muito necessário. Contudo, não importa o que os outros vos queiram fazer, a vossa salvaguarda é sempre verter o amor de Deus sobre eles, chama violeta, rosa. Quando alguém procura desfrutar alguma coisa, por meio de maldade ou injustiça cometidas a outrem, sem dúvida, não o conseguirá nunca, porque perde sempre alguma faculdade que lhe permitiria esse gosto. As demais pessoas têm o mesmo privilégio que vós, de permanecer com Deus, e se não o procuram, isso é assunto que não vos concerne. Deus é a presença e o poder todo onisciente, sabe e descobre tudo. Podeis dizer a favor de outrem: amada presença, eu sou neste ser. Invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente, para que tudo se ajuste nele e obtenha a paz e o descanso que tanto necessita. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva a sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza, a que tem direito por sua própria criação e serviço. É um erro permitir que a pena vos arraste a condições que são realmente destrutivas. Tomai a atitude. Eu sou a única presença que age ali.
Para auxiliar aqueles que desencarnaram, dizei: eu sou a presença que mantém essa pessoa na esfera a que pertence, instruindo-a e iluminando-a. Se o discípulo conseguir captar a ideia certa de derramar amor em seu próprio ser divino, experimentará alívio completo de toda discórdia. Para aperfeiçoar condições, dizei: eu sou a presença pondo em ordem e sanando esta situação. A humanidade em geral e os médicos em particular distorceram terrivelmente a realidade. O indivíduo que deseja ascender à presença eu sou e lá viver necessita da energia que desperdiça. Os médicos são em grande parte responsáveis por essa terrível condição, porque preconizam a satisfação do apetite sexual, e esta é a maior das vias de desperdício que os seres humanos possuem. Isso é o que torna impossível a muitos se unirem à presença Eu Sou, o suficiente para atingir a mestria. Representa 95% da causa da velhice, perda da visão, da audição e da memória, visto que essas faculdades só deixam de funcionar quando não há mais uma corrente desta energia vital fluindo para a estrutura celular do cérebro. Porém, isto não é bem aceito pelos indivíduos até que aprendam a força dos suprimentos. A vontade nada pode realizar sem essa energia vital. Esta energia que os homens desperdiçaram constitui a força que lhes permitiria unir-se firmemente à presença Eu Sou. Esta energia é a vida de que necessitam para habilitá-los a se voltarem para a presença Eu Sou. Tendo o exterior durante séculos usado a energia vital para criar condições falsas, esse desperdício de energia vem a ser um dreno constantemente aberto na consciência dos indivíduos. Só há um meio possível para se modificar aquilo que se construiu por esse canal errôneo, que o mantém atado ao mau uso ou expressão. Dirigir instantaneamente o pensamento para o eu superior cada vez que surgir esse desejo. Só há um meio possível para se modificar aquilo que se construiu por esse canal errôneo, que o mantém atado ao mau uso ou expressão. Dirigir instantaneamente o pensamento para o eu superior cada vez que surgir esse desejo. Muitas pessoas imaginam que podem controlar o desejo sexual por uma rigorosa força de vontade dominando o impulso, seja sexual, por álcool, tabagismo, drogas ou qualquer outro vício. Isso não pode ser feito porque apenas conseguis represá-lo e ele irrompe em outro lugar. A única maneira permanente de superá-lo é desviar a atenção e sobrepor-se a ela da seguinte forma: eu sou a presença que modifica isto e o modifica agora, porque a ação de Deus é sempre instantânea. Em qualquer condição errada, a primeira coisa a fazer é invocar a lei do perdão e a transmutadora chama violeta. Lembrai-vos de que, quando uma coisa foi posta em movimento ou energizada, atua instantaneamente. Quando invocais o Eu Sou, pondes em movimento o poder de Deus em ação. Uma das condições mais lamentáveis, talvez, em que vivem os seres humanos, é o direito legal, assim chamado de obrigar quem quer que seja a atividade sexual, quando o outro ser deseja libertar-se e sair dessa situação. Mesmo na ignorância da mente exterior, algumas naturezas possuem um poderoso desenvolvimento da atividade do amor. O amor puro nunca desce abaixo do coração. O verdadeiro amor nunca requer contato sexual de qualquer espécie. A grande hóstia ascensionada de luz está sempre com aqueles que desejam agir em conformidade com a justiça. Enviai-lhes o vosso pensamento e sempre recebereis auxílio. Possuis um poder invulnerável e invencível, se sois daqueles que conhecem e põem em ação a poderosa presença Eu Sou. A lei do perdão é a porta aberta para se chegar ao coração de Deus. É o princípio básico, o eixo do universo. Estes são os tópicos mais profundos desta prática. Não os ensineis a principiantes, pois não poderão entendê-los.